A gente já começou a gravar. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, como nós havíamos falado, esse trabalho ele vai ser um trabalho a respeito da teoria institucional. Pessoal, muita atenção. Semestre passado, alguns alunos foram fazer o trabalho, não se atentaram que teoria institucional é um nome de uma teoria também da área de administração de empresas. Existe teoria institucional da área de sociologia. Então, por gentileza, né? Nossa matéria é matéria de economia. Então, a gente está falando, né, obviamente, da teoria institucional no que diz respeito à área econômica, né? Não é a área de sociologia, nem de administração de empresas, tá bom? Então vocês vão ter que elaborar uma resenha. Essa resenha, ela não precisa ser uma resenha crítica, tá bom? Não quero que necessariamente vocês analisem e façam algum tipo de crítica à teoria institucional. Pode ser uma resenha no sentido de apenas explicar os principais pontos. Se alguém quiser fazer uma crítica, tudo bem, mas não é necessário, tá? Então, uma resenha a respeito da teoria institucional. Esse trabalho ele vai valer 2 pontos para compor a nota da A2, ou seja, a prova vai valer 8, tá? Como bônus, vai ter uma premiação com o livro Economia na Palma da Mão para o melhor trabalho. Como é que vai ser apurado esse melhor trabalho? Daí não tem jeito, vai ter que ser uma avaliação subjetiva. Então, professor, só vai tirar 2 quem ganhar o livro? Não. Podem ter vários alunos tirando nota 2, né? Espero que a maioria, todos tirem nota 2, mas o melhor trabalho numa análise subjetiva minha vai ser premiado com o livro Economia na Palma da Mão. Quais são e essa avaliação subjetiva, na verdade, vai levar em consideração, né, os critérios de avaliação. Vai ser o melhor trabalho que tiver cumprido esses critérios de avaliação, mas já vou chegar lá. Quais são as características do trabalho? Mínimo de 25 linhas, máximo de 80, tá? Fonte Times New Roman e tamanho 11, para que a gente tenha aí uma padronização. Não é necessário colocar referência no formato da BNT, tá? Então, precisa colocar referência, como vocês vão ver abaixo, mas não precisa ser no formato da BNT. A entrega final vai ser em formato .docx ou PDF, tá bom? Então, serão os 2 formatos de arquivo que serão aceitos. A entrega vai ser individual, tá? Então não é para fazer trabalho em grupo, nem em dupla, não é para, obviamente, plagiar o colega. A data máxima da entrega é dia 18/11. O envio vai ser feito, a forma de entrega, né? Eu envio por e-mail para o meu e-mail, prof.igorfranco@gmail, que é o e-mail que eu coloco sempre no início da aula para vocês. O título do e-mail, vai ser entrega a trabalho AED, para facilitar, né, a localização. E o prazo final de avaliação e entrega do prêmio é dia 28/11, né? Então, vocês vão ter a nota mais a divulgação de quem foi o vencedor ou a vencedora no dia 28/11. Quais são os critérios para avaliação? Coesão textual, né? Se o texto está bem estruturado, se faz sentido, se as partes do texto se comunicam. As referências as referências que foram utilizadas, né? A originalidade, a citação, isso é necessário. Professor, eu não fiz uma citação direta ou indireta de nenhuma obra. Beleza, não tem problema, tá? Mas caso vocês utilizem referência, também não é um problema, desde que conste, né, no trabalho essa referência, tá bom? Trabalho acadêmico, na verdade, ele é, em grande parte, composto por citações. Então não há problema em realizar citações, mesmo que sejam citações longas, né? Mas vocês precisam incluir a referência dentro do trabalho. E atendimento aos outros critérios lá de cima, tá bom? Então acabou sobrando uma página aqui que não teria nada mesmo, né? Foi só questão de talvez um enter a mais aqui. Então é só essa primeira página mesmo, não ficou faltando nada. Queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida do trabalho, todo mundo entendeu bem o que é para fazer, como que é para fazer, tudo tranquilo? Professor, Pois não. você podia repetir aquele slide da data da entrega para mim? Porque eu tirei print aqui e como eu cheguei agora do serviço, já tinha subido um pouquinho o slide. Tá, eu posso voltar, mas eu mandei esse arquivo para vocês via WebGIS, tá? Então tá bom, então tá ótimo, eu entro no sistema. Tá? Obrigada. Não, sem problema. Eu vou projetar aqui, pode tirar o print sem problema, mas só para te tranquilizar no sentido de que está no sistema para todo mundo, tá? Mas a entrega é dia 18 e a avaliação, quer dizer, a minha avaliação do trabalho, né?
atribuição de nota e divulgação dessa nota, junto da divulgação do melhor trabalho, até dia 28 de novembro, tá? Então vão ser até 10 dias aí para correção do trabalho. Tá, obrigado. Tá bom? Beleza. Bom, pessoal, então vamos iniciar aqui a nossa aula. Deixa eu parar aqui a apresentação. Vamos puxar aqui o nosso slide. Só um instante, por gentileza, que não está abrindo. Vou fechar e abrir de novo aqui. Professor, só repete o Fala, e-mail. Yuri. Só repete o e-mail para mim, por favor, se o senhor puder falar. Já vou projetar na tela já aqui agora. Tá. Mas é prof.igorfranco@gmail.com, mas vou projetar na tela para vocês. Aí no cantinho do slide, prof.igorfranco@gmail.com. Bom, galera, então vamos retomar aqui o que a gente vinha falando. Eu conversei com vocês na aula passada que pelo menos 3 conteúdos nós vamos ministrar, né? 3 conteúdos relativos à matéria de análise econômica do direito. A gente consumiu grande parte fazendo uma retomada aí dos conceitos de economia. E um desses tópicos que eu disse para vocês foi o direito de propriedade, né? Análise econômica do direito de propriedade. Então nós vamos tratar direito de propriedade, direito contratual, análise econômica do direito penal ou teoria econômica do crime, e aí se tiver mais tempo a gente avança um pouquinho mais na matéria, mas pelo menos essas 3 nós vamos tratar. E na aula passada nós vínhamos de um raciocínio que era muito presente a ideia de eficiência, né? Novamente, isso não pode ser perdido de vista de vocês, porque a análise econômica do direito, ela é basicamente uma contribuição da ciência econômica à economia, no sentido ao direito, perdão, de que forma o direito pode ser estruturado para poder se tornar mais eficiente e gerar maior bem-estar econômico. Só um instantinho, por favor. Então, essa ideia de eficiência ela não pode ser perdida, tá, de vista, porque basicamente a análise econômica do direito é uma contribuição da economia ao direito no sentido de tornar o arcabouço jurídico mais eficiente, né? Então, a gente retoma essa ideia de eficiência econômica que tem a ver com o bem-estar. Esse bem-estar é o objetivo último também do direito, né? Afinal de contas, o direito é uma maneira de regular a sociedade, de estruturar a sociedade, visando o progresso, né, dos cidadãos, visando um aumento na qualidade de vida desses cidadãos, um maior bem-estar em última instância. Só que para a economia esse bem-estar ele acaba sendo relacionado ao aspecto do dinheiro, ao aspecto financeiro, porque dessa forma a gente consegue mensurar o bem-estar, né? Se a gente falar só de bem-estar, felicidade, a gente não tem como mensurar a felicidade, a gente não tem como comparar a felicidade de uma pessoa com a outra, mas a partir do momento que a gente consegue converter isso em uma grandeza financeira, isso fica mais mensurável, isso fica gerenciável, isso pode ser medido, avaliado, manipulado. Então, a gente faz essa conversão, esse raciocínio ele está presente, eu desenvolvi ele nas 2 últimas aulas, então eu vou acelerar um pouquinho mais, mas só lembrando que, nesse caso, então, a eficiência econômica ela vai ser uma medida, né, de riqueza. E nós estudamos 2 medidas econômicas de eficiência. Uma dessas medidas é chamada de critério de Kaldor-Hicks, ou critério simples de eficiência, que quando a gente analisa um acréscimo geral do bem-estar. Ou seja, eu posso até ter pessoas no meio do caminho que tiveram um decréscimo no seu bem-estar, mas se a sociedade, a coletividade como um todo teve um acréscimo, esse acréscimo geral atende a um critério de eficiência que a gente chama de critério de eficiência simples.
ou critério de eficiência de Kaldor-Hicks. E a gente tem um segundo critério de eficiência, que é o critério de eficiência de Pareto. Esse aqui é um critério mais restrito, né, de eficiência, uma vez que a gente só vai considerar um resultado eficiente se todas as partes estiverem numa melhor situação, ou ainda que uma das partes não tenha avançado, pelo menos ela não tenha retrocedido. Tá? Então seria a melhor situação possível em qualquer momento. A gente chama de nível ótimo, né, ou eficiência de Pareto. Então a gente trata dessas duas medidas de eficiência. E nós falamos dentro, e aí avançamos, né, para o conteúdo de análise econômica do direito de propriedade, nós falamos que para o direito, a propriedade ela é tratada há muitos e muitos anos, há muitos e muitos séculos, há milênios, né? O direito ele tem uma preocupação em relação à propriedade, e essa propriedade ela assume várias funções ao longo do tempo. Atualmente, nós temos 3 dimensões da propriedade, né? A propriedade em si mesma, no sentido do seu uso econômico. Então, nós temos uma função econômica da propriedade, nós temos uma função social da propriedade e, mais recentemente, uma dimensão ambiental da propriedade. A economia, para ela, não interessa muito essa discussão, né, mais filosófica, mais ética do que representa a propriedade, do que é a propriedade. A economia tem uma abordagem muito simples para o direito de propriedade. A economia não pretende explicar, né? Ela pretende simplesmente ajudar o direito a regular a propriedade de forma a promover a eficiência econômica. Então, sob o aspecto da análise econômica do direito, o direito de propriedade, ele tem que visar, o direito de propriedade, ele tem que visar a eficiência. Esse é o primeiro objetivo e principal objetivo da regulação da propriedade sob o ponto de vista legal, não no enfoque econômico, tá? Então, a gente tem essa ideia sobre a ótica da economia, que não interessa muito as características do direito de propriedade, desde que ele promova a eficiência econômica. Tá? Então, o direito ele deve regular o direito de propriedade de forma a contribuir para uma melhor alocação de recursos na sociedade. E o que significa essa melhor alocação de recursos na sociedade? O que significa essa melhor eficiência? O direito de propriedade ele tem que ser estruturado de tal forma que ele faça com que as propriedades estejam nas mãos das pessoas que mais as valorizam. Por que isso tem que acontecer? Justamente por aquele raciocínio de bem-estar, né, que a gente deu exemplo na aula passada, eu fiz aquelas barrinhas para explicar para vocês. Então, todas as vezes que nós realizamos, né, trocas voluntárias, toda vez que a gente assegura que o direito, que a propriedade ela seja detida por aquela pessoa ou por aquelas pessoas que mais a valoriza, nós temos um acréscimo de riqueza dentro da sociedade. Para ilustrar de maneira diferente, não ficar repetitivo essa explicação, eu trouxe um vídeo para vocês aqui. Esse vídeo é um vídeo com legendas que eu vou passar rapidamente, que eu acho que vai ajudar a vocês a entenderem, quem ainda está em dúvida, de uma vez por todas, né, o que significa esse bem-estar que é derivado das trocas econômicas, que é derivado justamente dessa dinâmica da gente promover a eficiência econômica. Essa lição é a lição de um curso de microeconomia, tá, de uma universidade internacional, mas, como eu falei para vocês, podem ficar tranquilos que com as legendas vai ser bem fácil de entender. Eu vou compartilhar aqui a guia da apresentação, eu vou soltar o áudio só para vocês me dizerem se está tudo ok. Tá aparecendo o áudio aí para vocês? Calma aí. The last principle we'll introduce this week is the principle of trade. Particularly that trade benefits. Espera aí que as legendas resolveram não aparecer. Só um instantinho. Deixa eu tentar. O áudio apareceu para vocês aí, pessoal? Pelo menos o áudio tá ok? Sim, professor, o áudio sim.
Beleza, deixa eu só tentar resolver aqui a questão da legenda. Resolvido. Eu que não tinha localizado aqui. The last principle we'll introduce this week is the principle of trade. Principle has to do with the actions of all individuals, the first few which it's going to help accept the offer that Deixa eu tentar chegar no ponto. Olha só, vou explicar a dinâmica para vocês, tá? Aliás, deixa eu... The last principle benefits everyone. Principle has to do with the actions of all individuals. The first few principles we did has to do with the actions of individual people. And then the last two principles we've done has to do with the effects of people interacting with each other. Now, there's two main major benefits of why trade is good, or why trade benefits people. The first one has to do with specialization. So it's not that difficult to understand holistically. Again, let's explain it with an example. Say that you have a friend and you guys are going to organize a birthday party for a third person. And let's assume that you, the person kind of like the lead organizer, you're very good at cooking. You cook very well and very fast. And you're also very good at cleaning the house. You clean the house very good and very fast. And these are the main two things you have to do to organize this party. You have to cook food for your friends, and you have to clean the house so people find the house clean when they come to visit the house. Now, your friend here, John or Roger, whoever, is going to help you, or is offering to help, but he's actually very bad at both things. He's actually not, he cooks okay, but he cooks very slowly, and he's also not very good at cleaning the house. Particularly, he takes a long time to clean the house. The question is, you have only 2 hours to plan this party. Should you actually accept the offer that John is giving you? Now, a lot of people at first sight will say, well, clearly no, because why would I spend time? Why would I spend if John is not as good as I am at doing both things, I probably not gain anything letting him help him. But that's not, if you think about it, that's not the best answer, because the best answer will be that since your time is limited, you probably should spend the time doing that thing that you're even better at, and let John do the other thing. Meaning that, say you probably, you're very good at cooking and you're very good at cleaning, but most likely you're better at cooking than you are cleaning, or better at cleaning than you're cooking, right? Among yourself, you're probably better at one of those two things, right? So suppose that you're actually a great cook and you clean well, but you're not as good at cleaning as you are at cooking. Wouldn't it be better if you spend your time cooking? That way you can make the most. People will eat the best food and really fast. And then John has the 2 hours to clean. So he can be slow, but he has the 2 hours to clean. So now you have your 2 hours that you can spend them completely on the thing that you are the best. And John takes a little more time, but he has the 2 hours to do it. So if both of you do all the things in together, the house will be clean and people will eat the best food. If only you have to do it, then people will not eat as good food, because you're going to have to sacrifice some cooking for cleaning, right? And the house will be clean probably the same way. So because specialization is that way, we usually always benefit when we trade with people. This is a reason that you could think of yourself as a good writer, or a good or someone who actually, if someone teach you how to make a shirt, you're probably very good at it. But you're good at other things too. So this is the reason why we don't make our own shirts, because we can spend time sewing our shirts or sewing our clothes, but we have to use that time to do something else. So each of us decide to specialize in one thing that we're the best, and we trade that with someone else who's willing to do the other thing. So specialization and trade always benefit, because we all have our own individual things that we're good at, and we like to specialize in those things because we can do the most doing those things. That the second reason why trade increases benefits for everyone is because every time we make a trade with someone else,
We actually trade because we actually want what the other person has, and we're willing to give up something that we have. And when that happens, there's value created. Automatically, there's value created, there's happiness in society. Now, how that works and how is the case, the best way I can explain this to you is by letting you watch how I introduce this in my regular class. Pessoal, agora presta mais atenção ainda nessa dinâmica que vai ser executada, porque ela é um exemplo prático de como essas trocas, essas negociações, elas geram um excedente de bem-estar na sociedade, tá? É uma dinâmica que vai ser executada, vou explicar que às vezes não fica muito claro. O professor vai passar entregando alguns objetos aleatórios e aí o restante vai ser desenvolvido aí no vídeo. With my do that first. I'm going to give them each of them a present. Again, remember this on your student evaluations, all right? So I'm going to give each of them a gift. We start here. And then once I give you the gift, I want you to think about what you have, because here's what I'm going to ask you. I'm going to ask you your name. I'm going to ask you to describe the gift you got to the class. And then I'm going to ask you to give a number from 1 to 10 to the gift you have. 10, I really, really like this. 1, this is crap. I don't like it at all, right? So when I give you the gift, think about the number you want to give it. All right, here you go. And that's yours. I have this nice thing for you here. Oh, this is nice, cute. And I have between, this one, you got the Vaseline here, nice. And then I'm going to start here. This is all the gifts are very random. You got that. Nice. All right, you got that. Here's yours. Here's yours. And here's yours. All right. So, and then I want someone out here. Let's see, who's good with math out here? Why don't I have you here? I think you're in the front. You're not very good with math. All right. Why don't I have you? Here's what you have to do, right? It's very, very hard. Every time they say a number, you add it up, right? So you're going to add the numbers up, and you tell me the total. That's you can do that? All right, well, you're not making, so why don't you back her up, right? So, and we all keep a track on your mind, right? All right, so I'm going to start here with the guys who have more time to, your name, describe what you got in whatever detail you want, and then how many points you have, all right? I'm John. I got a pink razor. That's nice. And I'd probably give it about a 3. A 3, all right, pink racers. All right, is it because they're pink or? Well, you don't have the shaving cream. So. Oh, the shaving cream, right? Well, someone else there saw the shaving cream. All right, 3 points, so we have 3. My name is Jude. I'm a sophomore, and I got a little sponge thing. You know what that's for? You know what that's for? You got it, right? So now that you know, that we agree that we know how many points? I give it a 4. A 4, all right, you get a 4, all right, what do you got? My name's Nan. I have a female deodorant bar. I guess I'd give it. How do you know it's female? Because it says secret on it. Ah, and all right, all right, all right. And I guess I'd give it a 4. A 4, all right, so we have 4, 8, and 3 got 11, all right? I'm Justin. I got hairstyling moves. Nice, all right. I'll probably give it a 3. A 3, all right. So we got, how is it, 11 and 3 got a 14. I have Vaseline. Okay. I'd give it So a you have plenty of time to think about what to do, right? yeah. Give it a 10. Give it a 10. Vaseline is always a very popular item here. All right. So we had 14 to 24, all right? I'm Emma. I have an 8-pack of crayons, and Nice, okay. I'd probably give it an 8. All right, that's pretty high, 8. So you got what you wanted almost, right? So that's 24 and 8. Thank you, all right? I'm Jordan, and I got Anarchy body spray. Very I'd cool. probably give it a 5. All right, a 5. Anarchy body sprays is probably men, I suppose, Yeah, right? it's All right, for men. all right. So let's keep score at 32, 37, all right? I'm Raven, and I have men's shaving cream. Oh, he wanted some shaving cream over there, all right? So what do you give that? A 2. A 2, all right. So it's not completely useless, right? All right. So what was? Very good, all right. My name is Mardisa. I got some men's boxers. Nice. And they're Christmas, by the way. With tools. Yeah, I bought it. They were on sale. That's why I bought it. Clearance. Yes. Oh, I left the price sticker here. That's how you know how much I spent on it, right? I give it a 2. All right, a 2, not really useless. And what's the score today so far? 41. I'm Melissa, and I got little gift bags. Okay.
It says love. It says love. Yeah, it does says love, right? I gave it a 6 because Valentine's Day. And you can, it's better when you get something that says love, but you can give it to someone too, right? All right, so here's what the tally was. 47. So here's. Depois dessa parte, né, de entregar objetos aleatórios, ele permite que as pessoas entrem em negociação e aí ele vai voltar perguntando, depois de que elas puderam trocar entre si, né, quem não estava muito satisfeito, fez a troca, etc, etc, e a gente vai ter o resultado que eu vou acelerar um pouquinho mais, que já demorou um pouco, já demorou bastante. Particularly you use it around Christmas next year, right? So I got the love gift bags, and I'd give it a 10. all right, 10. How was that? 80. So without trade, how much was it? With trade, how much was it? 80. Okay, first economic principle, and this is all recreated here in kind of an amusing way, but it's important. Trade creates value. Acabou que eu poderia, acho, ter resumido, né, o vídeo, mas fazia tempo que eu não via, né, acho que não passei no semestre passado. Mas vocês conseguiram perceber, pessoal, como é que essa questão das trocas voluntárias, a negociação entre as pessoas, ela cria valor, cria eficiência para a sociedade? Num primeiro momento, em que as pessoas não podiam negociar, cada uma atribuiu um valor à sua propriedade. E essa propriedade, a somatória, né, de valor dessas propriedades ficou ao redor de 40 e poucos pontos. Vamos traduzir isso para dinheiro, vamos supor que isso fosse milhões, 47 milhões. A partir do momento que as pessoas puderam negociar e transacionar entre si, elas realizaram trocas, né, realizaram negócios, e depois dessa etapa, com os mesmos objetos, ok? Mas apenas trocando de mão esses objetos, nós tivemos um valor para aquelas coisas aumentado para 80 milhões. Então, esse é um exemplo prático de como que a riqueza é criada na sociedade quando nós permitimos e nós garantimos que hajam essas trocas, que a propriedade possa transitar entre as pessoas e ela ficar alocada naquela pessoa que mais a valoriza. Quando a propriedade pode ser alocada à pessoa que mais a valoriza, isso gera um ganho de bem-estar que se reverte para toda a sociedade. Ficou legal esse exemplo aí da dinâmica que foi passado? Conseguiram entender na prática isso como acontece? Isso numa escala micro, né? Quando a gente fala da regulação do direito sobre a propriedade, a gente está tentando transportar isso, né, para toda a sociedade. Mas ficou aí, foi um bom exemplo do que a gente vinha falando? Foi sim, professor. E aí, voltando aqui à nossa apresentação, retornamos para a ideia de que o direito ele deve ser regulado justamente para permitir que essa propriedade ela seja transacionada, que ela seja trocada de mãos e ela possa ser eficientemente alocada. E nós falamos na aula passada, quando nós tratamos disso, nós mencionamos uma ideia da análise econômica do direito, na verdade, uma teoria da análise econômica do direito, não é teoria, um teorema, né, da análise econômica do direito, que é o teorema de Coase. Coase, ele disse que o que nós vimos no vídeo, né, aquelas pessoas transacionando, podendo trocar as propriedades entre si, isso acontece assim, se a gente pudesse negociar de forma livre, sabendo de toda a situação fática que nos cercava, tendo acesso aos reais donos da propriedade, não tendo nenhum tipo de burocracia para formalizar o negócio, a gente sempre teria a melhor alocação possível. Então, aquele exemplo que nós vimos no palco foi um exemplo de negociação em que os custos de transação eles foram praticamente zero naquele exemplo. Ou seja, todo mundo sabia exatamente a extensão dos direitos de propriedade de cada um, ou seja, todos eles sabiam que quem tinha recebido era o efetivo dono, eles estavam negociando, né, próximos uns dos outros ali, né, puderam interagir, e depois de finalizar aquela negociação não havia mais nada que fosse feito e cada um tinha certeza que poderia ir para casa com o seu objeto que foi trocado e não seria extorquido pelo antigo dono, nem nada do tipo. Então aquela situação foi uma situação de custos de transação zero. Se a gente tivesse custos de transação zero em toda a sociedade, nós teríamos sempre uma eficiência de Pareto, ou seja, todo mundo estaria sempre
na melhor posição possível. Então, se a sociedade ela fosse uma réplica daquilo que nós vimos na dinâmica, nós teríamos sempre a situação mais eficiente possível, porque os custos de transação, justamente nessas trocas de propriedade, na regulação da propriedade, eles seriam inexistentes. O problema é que a realidade ela é mais complexa, né? Muitas vezes nós não temos a informação correta ou desconfiamos da situação fática que nos é apresentada. Ou seja, eu não sei se aquela pessoa é realmente dona daquilo. Como é que eu vou comprovar que ela é dona daquilo? Eu não conheço aquela pessoa, não tenho naquele momento um regulador me garantindo. Eu posso ter dificuldade de negociar com o próprio dono do negócio, podem ser múltiplos donos, pode ser muito custoso formalizar, né, um acordo perante aquela negociação que está sendo feita, em relação àquela negociação que está sendo feita, melhor dizendo. Então, na vida real, existem muitos custos de transação que vão diminuindo essa eficiência econômica. Então, se eu tiver, por exemplo, uma desconfiança quanto à titularidade da propriedade, eu vou evitar fazer um negócio com aquela pessoa, porque eu não sei se ela é dona daquela propriedade. Se eu tiver desconfiança quanto ao cumprimento, né, daquela troca que eu realizei, eu vou também evitar, ou eu vou colocar uma espécie de barreiras, né, de salvaguardas para realizar aquelas transações de forma a me proteger. Então nós temos que, na realidade, na vida real, esses custos de transação, eles nunca são zero. Os custos de transação na vida real, eles sempre são positivos. E quanto mais altos os custos de transação, quanto mais altos os custos de transação, menor é a eficiência econômica. Ora, se eu digo que o direito ele tem como objetivo aumentar a eficiência econômica, qual que é o papel do direito em relação aos custos de transação? Se o direito ele tem por objetivo aumentar a eficiência econômica, o direito deve regular a propriedade de forma a reduzir os seus custos de transação. Então, o arcabouço jurídico, as regras que se aplicam à propriedade, as regras que vão reger a sociedade no que diz respeito às propriedades, essas regras têm que buscar sempre reduzir esses custos de transação de forma a facilitar a negociação entre os cidadãos, de forma a facilitar que essas propriedades sejam alocadas de forma mais eficiente. Por exemplo, eu digo para vocês que os custos de supervisão do contrato, né, de garantia do cumprimento do contrato, eles são custos de transação, tá? Aliás, deixa eu... vamos lá, vamos pensar aqui, ó, custo de coleta de informação e custo de supervisão, tá bom? Vamos pensar nesses dois pontos. Vamos imaginar uma venda de imóvel, né? Uma venda de imóvel. Bom, para eu ter certeza que aquela pessoa é dona do imóvel, eu tenho um instrumento público chamado de escritura, né? Eu tenho um instrumento público chamado de escritura. Imagina que se para eu ter acesso à escritura de um imóvel, eu tenho que pagar. Então vamos pensar no imóvel, e aí como custos de informação, eu tenho aqui uma escritura. Tá? Imagina que eu tenho que pagar por essa escritura. Beleza, paguei por ela. Ou não paguei, vamos seguir. Vamos supor que para formalizar a venda de um imóvel, eu precise fazer algum tipo de processo burocrático que transmita essa propriedade e fique isso registrado. Então, um registro, né, dessa negociação e que isso também custe dinheiro. Tá? Essas duas situações são aumentos dos custos de transação. Consequentemente, elas são uma redução na eficiência econômica. Elas são um desincentivo à venda de imóveis, compra e venda de imóveis, ok? Vamos pensar numa figura que nós conhecemos muito bem no Brasil, chamada cartório. Alguém aqui já foi a um cartório, precisou de um procedimento de cartório? Se sim, achou barato fazer algum procedimento no cartório? Alguém teve experiência de comprar um imóvel ou vender um imóvel e precisar de um registro de cartório?
Simples, pessoal, só para a gente poder também ter a participação de vocês. É muito ruim ficar falando sozinho, muito ruim. Achar que vocês não estão prestando atenção, que não está sendo claro. Quando vocês não me dão esse feedback, eu fico achando que ou a aula não está sendo clara ou vocês não estão prestando atenção. Então pode botar até no chat aí, mas não me deixa no vácuo não, por gentileza. Bom, então 2 pessoas não precisaram ainda de serviço de cartório. Alguém precisou alguma vez de serviço de cartório? Talvez os alunos um pouco mais velhos aí da turma. Já, professor. E aí, Ismael, o que você achou? Pagou barato? Achou que foi justo o preço ou foi um preço alto? Sempre é um preço alto, né? Exatamente. É uma percepção da maioria das pessoas que precisam utilizar cartórios, né? Os cartórios têm custos muito elevados. O registro de um imóvel, vou dar um exemplo, né, do meu mercado financeiro. Você faz uma operação de milhões de reais, por exemplo, na Bolsa, e você paga 0,0 poucos % de taxas para poder formalizar esse contrato. Normalmente você vai formalizar um contrato de cartório, de um imóvel, etc. Você está na casa de 1%, 2%, 3%, 4%, 5% que é cobrado. Então imagina fazer uma transação milionária, né? Ou mesmo uma transação de menor valor, mas para uma pessoa também que tem uma capacidade aquisitiva mais baixa. Então, quando eu tenho, por exemplo, o caso do Brasil de cartórios que cobram custos muito elevados para os seus serviços, eu tenho uma redução da eficiência econômica. Então, do ponto de vista da análise econômica do direito, cabe uma análise se o cartório, a existência do cartório, ou a existência dele, como nós conhecemos hoje, não precisaria ser revista por qualquer outro motivo que não fosse a eficiência. Tá? Ah, Igor, mas o cartório cumpre a função social. Não interessa para a análise econômica do direito. Não, mas o cartório, ele não interessa. Eu vou analisar a parte econômica. A existência do cartório favorece que mais transações sejam feitas ou que menos transações sejam feitas, por exemplo, em relação aos imóveis. Bom, favorece menos. Então, em relação aos cartórios, a análise econômica do direito recomenda uma revisão e uma modificação na atuação deles para que eles permitam uma melhor negociação, eles reduzam seus custos, os custos de transação que eles fornecem à sociedade, para que isso gere maior eficiência econômica. Tá? Então, em última instância, a abordagem da análise econômica do direito vai ser sempre olhando a eficiência e aquele instituto jurídico, como ele está se comportando em relação à eficiência econômica. Por exemplo, direitos... próprio direito de propriedade, né? A regulação da propriedade, a função social da propriedade, isso favorece ou reduz a eficiência econômica? A função ambiental da propriedade, da forma que ela hoje está consubstanciada na legislação, isso aumenta ou reduz a eficiência econômica? E aí a gente vai tendo a resposta da análise econômica do direito sobre como deveria ser estruturado, né, cada um desses institutos, cada uma dessas abordagens. A jurisprudência quanto a determinado tema, ela está favorecendo ou reduzindo a eficiência econômica. Então, no fim das contas, a abordagem da análise econômica do direito de propriedade é sempre a busca por uma maior eficiência econômica, tá? Não se esqueçam disso. E uma decorrência da análise econômica do direito de propriedade é o tema de contratos. Afinal de contas, quando nós estamos fazendo algum tipo de contrato, nós normalmente estamos envolvendo a transferência, né, de alguma propriedade. E, novamente, trazendo a realidade do direito e contrapondo ela à realidade da economia, a gente tem que sempre fazer essa distinção na nossa matéria, tá, pessoal? Eu já falei isso para vocês, a matéria de análise econômica do direito, ela é uma matéria que não tem muitos paralelos dentro do curso de direito. Então, a gente meio que tem que guardar o nosso, ou treinar o nosso cérebro para poder pensar de uma maneira diferente quando nós estamos diante do nosso conteúdo, tá? E aí, mais uma vez, trago aqui uma definição mais jurídica, né, do contrato, dizendo que, normalmente, para o direito, o contrato é um acordo entre duas ou mais partes que transmite direitos entre elas, assim como estabelece, exclui ou modifica deveres. Esse tipo de relação manifesta-se concretamente de diversos modos, variando em complexidade, forma, tempo, salvaguardas e a capacidade de se fazer cumprir os termos acordados. Ou seja, os contratos eles podem assumir múltiplas formas, eles podem ter diversas disposições. Os contratos são uma forma que o direito encontrou para regular uma série de relações jurídicas
E relações que muitas vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, um contrato de prestação de serviços de marketing, ele é um contrato para o direito, assim como o casamento também é um contrato para o direito. Obviamente em situações diferentes, né? Mas ambos têm, dentro da estrutura jurídica, características semelhantes. Tá? Isso, para a economia, não tem muito valor. Tá? Para que a gente possa entender a abordagem da economia perante o contrato, vamos tentar lembrar, e assim, só trazendo um ambiente mais amplo, né? O próprio direito, ele é entendido como um contrato, né? Um contrato social. O direito, uma vez que ele é uma prerrogativa exclusiva do Estado, ele é entendido dentro de uma teoria política chamada de teoria do contrato social, né? O Estado, como nós conhecemos, ele existe, segundo essa teoria que vocês provavelmente estudaram em ciência política, porque os homens, né, ao longo do tempo, foram abrindo mão de determinadas liberdades em troca, né, de um respaldo, de algum tipo de garantia e proteção do Estado nacional, do Estado soberano, em relação aos seus cidadãos. Tá? Mas para a economia, essa teoria contratualista, ela não é relevante. Novamente trazendo aqui para o nosso exemplo, e para a nossa contraposição entre direito e economia, vamos pensar numa situação de um feirante, tá? Uma feira. A gente tem uma feira lá sei lá, de tomate, e aí você tem o vendedor aqui na feira de tomate, tá? Tem o vendedor aqui com a sua barraquinha de tomate, e você tem aqui um consumidor, tá? Vamos supor que o consumidor ele venha nessa barraquinha de tomate aqui e ele compre uma dezena de tomate e ele vai para casa, ele faz alguma coisa com esse tomate e passa mal. Dentro de uma concepção jurídica, essa pessoa que comprou o tomate, ele poderia, por exemplo, ser encarado, ser equiparado ou ser tratado como um consumidor. E, consequentemente, ele teria aplicado a seu favor algumas regras do direito consumerista que poderiam, por exemplo, ensejar algum tipo de indenização do feirante em relação ao cliente, né? Porque ele comprou um produto que podia estar estragado, pode ter feito mal a ele, enfim. A relação jurídica que se estabelece naquele momento daquela compra, para o direito, é um tipo de contrato, ok? E esse contrato ele vai ensejar algumas responsabilidades. Para a economia, essa situação ela não é uma situação contratual. Para a economia, quando nós estamos diante de uma troca que acontece de forma imediata, que é liquidada imediatamente, bom, eu fui à feira, comprei o tomate, paguei, fui para casa. Acabou a minha relação econômica naquele momento. Para a economia, aquilo ali é uma simples troca e não há qualquer contrato envolvido nessa situação. Do ponto de vista econômico, para a gente poder entender melhor, vamos supor que passem 25 anos, tá? Que essa pessoa vai à feira e ela sempre compra o tomate. Vamos esquecer o exemplo do tomate estragado, agora a gente já está no outro universo, né? Teoria aqui do multiverso. A gente está em outro universo e essa pessoa vai reiteradamente comprar o tomate do feirante durante 25 anos. Supondo que no dia seguinte, essa pessoa, depois de 25 anos, ela não comparecesse para comprar o tomate, o feirante jamais poderia, por exemplo, obrigar aquela pessoa a comprar o tomate sob o argumento de que ele fez isso durante 25 anos, de que havia uma expectativa de que ele continuasse fazendo, né, que havia uma continuidade na relação contratual, né? Isso poderia ser alegado de alguma forma se a gente estivesse falando de aspectos jurídicos, né, de uma relação como essa. Mas do ponto de vista prático, nem o feirante, nem o cliente, eles têm qualquer obrigação um com o outro, uma vez que chegou ali, comprou, pagou, do ponto de vista econômico, a propriedade foi transferida, aquela situação está resolvida, né? O cliente saiu satisfeito porque ele comprou o tomate, o feirante ficou satisfeito porque ele vendeu o tomate e está tudo certo, está todo mundo de bem, ok? Para a economia, a relação contratual, ela existe como uma ferramenta. Então, para a economia, o contrato, ele é uma ferramenta. Ele é uma maneira de nós executarmos determinadas relações econômicas. Vamos supor
que, ao invés desse feirante ele estar ali com o tomate, ele vendesse, por exemplo, porco. Tá? Então ele vendia carne de porco, ok? E aí vamos supor que esse cliente ele quisesse comprar aqui a carne de porco, mas em algum momento o feirante ele não levou e falou: olha, eu estou com falta na minha propriedade, o porco não estava bom para abate, mas daqui a 15 dias ele vai estar e eu posso te vender antecipadamente. Quando nós colocamos esse quesito tempo dentro de uma relação econômica, nós adicionamos incerteza. Então, toda relação econômica que não se exaure imediatamente ou à vista, ela traz incerteza. Imaginem que o feirante, então, propõe ao cliente fazer o seguinte: olha, você me dá um sinal hoje e daqui a 15 dias eu te trago a carne de porco. Tá? Você me dá um sinal hoje e daqui a 15 dias eu trago a carne de porco. A gente já está em outro universo, tá? Esse universo, nesse exemplo, eles estão se encontrando pela primeira vez, tá? Então, o feirante estava lá com sua barraquinha de carne de porco, mas não tinha carne de porco, o cliente chega lá e ele diz que só vai ter daqui a 15 dias, mas que ele pode vender antecipadamente, o cliente pode dar um sinal e ele vai entregar a carne de porco em outro momento. Analisando do ponto de vista do consumidor, ele pode falar assim, não, do cliente, no caso, vou evitar a terminologia jurídica, do cliente, ele pode falar o seguinte: não, mas vamos fazer o seguinte, você reserva esse porco para mim que daqui a 15 dias eu volto e compro. E aí eles ficariam no impasse. O vendedor querendo receber antecipadamente para fechar a compra e trazer daqui a 15 dias, e o consumidor, o cliente, ele querendo não se comprometer com nenhum valor e querendo pegar a mercadoria quando ela tivesse em mãos, né? Porque, a princípio, qualquer um dos dois que fizesse um movimento antecipado, teoricamente, ele sairia num prejuízo, porque ele teria uma incerteza muito grande quanto ao cumprimento daquela negociação lá na frente. E é justamente em situações análogas a essa que, para a economia, o contrato ele tem seu valor. Então, para a economia, o contrato ele é uma ferramenta para reduzir riscos. Para reduzir riscos de não cumprimento. E por que é importante a gente ter essa ferramenta para reduzir riscos de não cumprimento? Porque, do contrário, uma série de negociações não seriam feitas. Se uma série de negociações não fossem feitas, nós teríamos um problema de riqueza na sociedade. Mudando um pouquinho esse exemplo aqui, que é um exemplo bastante trivial e bastante simples, vamos imaginar um pintor e um colecionador que tivesse... O pintor ele tem interesse em pintar o seu quadro para poder vender para o colecionador e, por exemplo, o mínimo que ele aceitaria fazer esse serviço seria por R$800. E o colecionador, ele pagaria no máximo R$1.200. Vamos supor que eles chegassem a um acordo entre os dois, fechando um valor de R$1.000. Veja que para uma negociação de R$1.000, o pintor ele ganha um excedente de R$200 e o comprador ele também ganha um excedente de R$200, porque ele pagaria até R$1.200, mas só pagou R$1.000. Então ele está no lucro de R$200, enquanto o vendedor aceitaria no mínimo R$800, mas ele recebeu R$1.000, consequentemente ele está tendo um acréscimo de R$200. Uma negociação como essa teria como resultado para a sociedade um acréscimo de bem-estar de mais R$400, né? Ele geraria, em termos de excedente de bem-estar para a sociedade, R$400 de riqueza. Se a gente puder converter isso novamente em uma grandeza financeira, uma grandeza nominal. Ocorre que um quadro ele não é pintado a qualquer momento, né? E se houver uma desconfiança entre as partes sobre o cumprimento do contrato, nós não teríamos
nós não teríamos uma série de negociações, por exemplo, um pintor vendendo seu quadro para um colecionador, uma vez que ele tem que fazer esse quadro durante algum tempo, né? Ele vai ter o gasto com a tinta, vai ter o gasto com a tela, então faz sentido para ele pedir um adiantamento. Do ponto de vista do cliente, do colecionador, ele pode ficar preocupado de dar um adiantamento e não ter o quadro. Então, novamente, em mais um exemplo, se esse tipo de negociação ele não fosse possível, se nós não tivéssemos uma ferramenta para garantir, ou se não houver exatamente uma garantia para reduzir os riscos de uma negociação como essa dar errado, nós teríamos uma sociedade extremamente ineficiente do ponto de vista econômico. Justamente por isso, para análise econômica, o contrato ele é uma ferramenta que vai reduzir riscos de não cumprimento. Então, o contrato para a economia, a gente só considera alguma negociação um contrato quando aquela relação econômica envolve algum tipo de prestação no tempo, seja ela continuada, seja ela em algum momento do futuro, ou seja, que imbuta algum tipo de risco à concretização daquele negócio. Ok? O contrato, então, ele pode ser considerado uma ferramenta para reduzir os custos de transação. Assim como na propriedade, novamente, essa temática dos custos de transação, que significam, né, aquela série de obstáculos que vão diminuir a eficiência econômica da sociedade, também aqui na teoria contratual da análise econômica do direito, eles também têm sua relevância. O contrato, ele também é uma ferramenta para reduzir os custos de transação. O contrato, ele vai servir, o instrumento contratual, ele vai servir para justamente reduzir essa incerteza de forma a facilitar a cooperação entre os agentes econômicos. Então, o contrato ele é uma ferramenta para reduzir riscos de não cumprimento, ele é uma ferramenta para reduzir os custos de transação. Em última instância, o contrato ele é uma ferramenta para facilitar ou promover a cooperação entre os cidadãos. Porque quando eu tenho uma desconfiança de que esse contrato não será cumprido, quando eu tenho uma desconfiança de que aquilo que eu estou me comprometendo, por exemplo, eu dou um adiantamento de um dinheiro, a pessoa some com aquele dinheiro. Então, se essas desconfianças elas permeiam uma relação econômica, aquela relação econômica ela tem uma grande chance de naufragar. E a existência, né, do direito, do ponto de vista contratual, é justamente para dar a essa relação econômica algum tipo de garantia. Ok? Então, da mesma forma que da mesma forma que o direito de propriedade ele deve ser constituído, ele deve ser organizado para facilitar a alocação de propriedade de forma eficiente, o direito contratual, sob a ótica da análise econômica do direito, também deve ser organizado para garantir que hajam mais relações econômicas na sociedade, para reduzir essas incertezas e, consequentemente, fomentar mais cooperação, mais trocas voluntárias, porque, em última instância, isso vai adicionar riqueza à sociedade. Então, da mesma forma que nós analisamos lá o direito de propriedade e fizemos algumas observações sobre o direito de propriedade, também o direito contratual, sob a ótica da análise econômica do direito, tem que visar a eficiência. Então, por exemplo, sob a ótica do direito do consumidor, né, uma relação contratual consumerista.
Vamos supor que nós estejamos observando que, por algum motivo, aquelas regras elas estejam diminuindo a eficiência econômica. Não interessa para a análise econômica do direito qualquer outra consideração que não seja modificar aquela regra de forma a torná-la mais eficiente. Por exemplo, vamos supor vamos pensar no Instituto do Direito do Consumidor, né? Que não é exatamente do direito do consumidor, mas que é muito praticado no direito do consumidor. Que é quando você paga uma coisa em excesso, você tem direito a ter aquela devolução em dobro, tá? Que a gente chama de repetição do indébito, né? Eu não deveria ter pago, paguei, consequentemente, como punição à empresa que estava no outro polo da relação de consumo, eu vou ter uma devolução em dobro daquele valor. Então, eu paguei uma conta que não era para pagar, eu vou receber o dobro, né? O dinheiro que eu paguei mais esse mesmo dinheiro. Vamos supor que esse tipo de instituto, por alguma pesquisa que seja feita, ele esteja onerando as empresas de tal forma que ele esteja diminuindo a eficiência econômica da sociedade e que seria melhor que esse indébito ele fosse devolvido na proporção de 30%. Então não interessa se é justo pagar o dobro, as considerações, se 30% é uma proporção que geraria um ganho de eficiência para a sociedade, sob a ótica da análise econômica do direito, isso deveria ser colocado em prática. Se esse tipo de alteração gera uma maior eficiência para as transações contratuais de consumo, então que isso seja aplicado a essas relações, porque nós vamos ter maior ganho de eficiência econômica para a sociedade, tendo dessa forma uma maior riqueza para a sociedade, tá bom? Então, vocês vejam que, novamente, essa ótica da eficiência, né, parece que a gente está falando sempre mais do mesmo. De certa forma mais do mesmo, porque a gente vai ter diferentes institutos do direito que podem contribuir para essa eficiência, né? Mais ou menos. Sem dúvida, o direito contratual, ele é um desses institutos, tá? Como nós falamos, aí já retomando aqui, eu fiquei muito tempo naquele slide fazendo, né, o esquema para explicar para vocês. O direito ele sempre analisou os aspectos do contrato em relação a questões sociais, né? Mas a economia, não. A economia ela vai olhar o contrato sempre como uma ferramenta de eficiência econômica, tá? Então, do ponto de vista econômico, os contratos eles têm um caráter distinto do utilizado no direito. As transações correntes, como nós falamos, as transações à vista, que na economia nós chamamos de spot, tá? Elas não são contrato para a economia. Para a economia, os contratos eles envolvem garantias de cumprimento para situações com algum tipo de insegurança, normalmente a insegurança temporal, ok? E dois aspectos que contribuem para essa eficiência de forma gigantesca, a análise econômica do direito os divide dessa forma. O desenho de contrato. O que é esse desenho de contrato? O desenho do contrato nós podemos entender como as cláusulas que são obrigatórias ou que não são obrigatórias em determinada relação. Vou dar um exemplo. Imagina um contrato bancário, eu trabalhei, né, no banco, e quando eu comecei, os contratos eles tinham letras muito pequenininhas, né? Isso gerava um desconforto no consumidor, porque o consumidor ele podia achar que ele estava sendo lesado. Então vamos supor que haja uma inovação na legislação e que os contratos passem a ter fonte 11 pontos. Ok? E aí o consumidor ele vai conseguir ler as cláusulas às quais ele está exposto de uma maneira muito mais clara, e isso vai gerar um ganho de confiança nos consumidores, nas partes envolvidas naquela negociação, e aí nós teremos mais contratos sendo realizados. Imaginem que o direito ele estipule determinadas relações, por exemplo, no direito de sociedade, né, num contrato social de uma empresa. Então, sei lá, é obrigatório que a empresa tenha tantos mil de capital social, que a empresa tenha tantos administradores, que a empresa tal. Vamos supor que isso sejam cláusulas, né, que sejam obrigatórias. O registro tem que ser feito em cartório, papapá. Se essas cláusulas forem reformuladas, nós podemos gerar um ganho de eficiência que vai fomentar mais contratos sendo realizados. Ou seja, o desenho de contratos, as cláusulas
que devem ser atendidas em cada contrato, em cada tipo de contrato, as cláusulas aplicáveis a cada tipo de contrato. Querem ver um outro exemplo? Vamos supor que o processo de divórcio agora ele possa ser feito de forma online, né? Bom, a gente vai ter mais ou menos divórcio. Muito mais divórcio, né? Eu estou facilitando. Será que isso vai ter um ganho de eficiência econômica? Se for, a gente deveria facilitar, então, o divórcio para que ele fosse online. Isso resolveria uma série de questões patrimoniais que às vezes geram ineficiência econômica. Então, a gente agora vai poder se divorciar online justamente por uma proposta da análise econômica do direito, porque isso gera maior eficiência para a sociedade. Sob o ponto de vista da economia, não interessa considerações religiosas, morais, éticas. Não, se a gente fizer isso, a gente vai desestruturar a família é o seio da sociedade. A economia é muito fria nesse aspecto, né? Ela não está muito interessada nesse debate. Se isso, de alguma forma, vai facilitar uma geração de bem-estar para a sociedade, então que seja feito. Não interessam considerações religiosas, éticas, morais nesse sentido, ok? Um outro ponto extremamente importante para a análise econômica do direito é a garantia quanto ao cumprimento do contrato. Tá? Então, mesmo que eu tenha um excelente desenho de contrato, se eu não tiver a confiança de que aquele contrato ele será cumprido, ou ainda, na ausência do seu cumprimento, a parte que ensejou a inadimplência, ela possa ser punida, ninguém vai fazer contrato com ninguém. Então, a análise econômica do direito, ela divide a sua busca por eficiência no direito contratual justamente nessas duas abordagens. Por exemplo, o cumprimento de contrato. Mais uma vez, contrato bancário. Com certeza, a maioria de vocês já ouviu falar que assim, se eu estiver devendo ao banco, deixa passar 5 anos que o nome sai do SPC, o nome fica limpo. Né? Isso aí no Brasil é quase uma prática cultural, né, no Brasil. Não, espera 5 anos que o nome fica limpo, né? E aí você pode contratar tudo de novo. Agora, imagina do ponto de vista do banco, que está emprestando dinheiro, sabendo que as pessoas têm uma tendência, uma parte, né, relevante dos inadimplentes tem uma tendência a fazer isso, eles vão emprestar mais ou menos dinheiro? Menos dinheiro, ninguém quer perder dinheiro, né? Muito menos banco, certo? Então, será que não seria melhor a gente alongar esse prazo, né, para prescrição de dívida? Ou então, será que a gente não deveria cumprir exatamente os juros altos? Uma parte dos juros, sem dúvida, reflete a inadimplência, a expectativa de inadimplência, né? Então, juros altos, menos gente pegando empréstimo, menos atividade econômica, né? A gente faz menos coisa. Então, será que a gente não deveria facilitar o cumprimento do contrato? Olha só, você está devendo ao banco, você já vai tomar uma execução judicial, seu saldo está bloqueado nas suas contas para pagar a sua dívida bancária. Será que isso não geraria um ganho de eficiência? Né? Então, do ponto de vista da análise econômica do direito, a gente deveria fazer isso. Imagina uma empresa, aí vamos sair da seara bancária, uma empresa fecha um contrato com uma outra, faz uma contratação, por exemplo, eu sou um tomador de serviço. E aí você faz um contrato gigantesco, o seu prestador de serviço contrata um monte de funcionário, compra material, você vai lá e descumpre o contrato. Imagina se você pudesse fazer isso e não tivesse nenhum tipo de punição, ou a punição não fosse desestimulativa o suficiente para dar o exemplo para outras empresas não fazerem o mesmo, né? Isso geraria uma imagem muito ruim. E, infelizmente, no Brasil, nós temos um problema crônico de cumprimento de contrato, e grande parte desse problema se deve à atuação do judiciário, uma vez que a gente tem uma lentidão muito grande, uma complexidade muito grande, uma série de recursos que podem ser interpostos ao longo de diversos tipos de processo que vão postergando justamente essa garantia de cumprimento. Então, às vezes, o contrato ele teria, né, sua execução muito facilitada pelo desenho de contrato, mas na hora, efetivamente, no frigir dos ovos, a gente empaca, às vezes, na situação de lentidão do judiciário, e aí essa outra perna que sustenta a eficiência econômica sob o ponto de vista do contrato, ela falha. Tá? Então, sob o ponto de vista da eficiência econômica dos contratos, a eficiência econômica dos contratos, nós temos essas duas pernas. A perna do desenho dos contratos e a perna dos cumprimentos, ou do cumprimento, perdão,
o cumprimento dos contratos, ok? E essas duas etapas, ou essas duas dimensões, elas são importantíssimas, aliás, são de mesma importância, né? Não tem um desenho mais importante que o cumprimento. Não adianta um excelente desenho se eu não posso cumprir o contrato. Não adianta eu cumprir um contrato que foi mal desenhado e aí não estimula as pessoas a contratarem entre si, ok? E aí, pessoal, caminhando para o nosso encerramento, na nossa prova, nós provavelmente nós teremos com certeza uma questão de direito contratual sob o ponto de vista da análise econômica do direito, e eu recomendo fortemente que vocês assim, memorizem esse slide aqui, tá? Isso é provavelmente um conteúdo de prova quase certo, ok? Porque ele eu deveria, na verdade, ter feito outra explicação no slide seguinte, né? Ele é uma explicação e um resumo do que eu falei no slide anterior. Pessoal, essa parte de direito contratual, o ideal é que ela seja ministrada até junto do direito de propriedade, mas não conseguindo imprimir um ritmo que fosse feito dessa forma. Então fica um pouquinho como se fosse mais do mesmo, mas não é, tá? Embora a propriedade e contrato elas estejam ligados, porque a propriedade muitas vezes é transmitida via contrato, são duas dimensões diferentes, tá bom? E quando nós falamos da análise econômica do direito dos contratos, é muito importante que vocês tenham em mente essas duas figuras aqui, tá? Isso com certeza vai ser questão de prova, tá bom? Enfim, ficou claro para vocês? Acho que pegamos o gancho da aula passada, ajudou a clarear o conteúdo da aula passada e conseguimos fazer um link com essa área de contratos no mesmo ritmo. Por que estou falando isso? Porque na aula que vem, o ideal seria que eu nem revisasse essa matéria, porque a análise econômica do crime ela é um pouquinho diferente disso aqui, tá? Então é bom que isso esteja bem entendido, né? Até porque a gente ainda tem mais alguns minutos aí, queria saber se tá ok. Professor, tá tudo ok aqui, tudo certinho. Eu só vou pedir um favor ao senhor. Teria como voltar no slide 13? Tem, só para eu claro. tirar o print aqui? Tem. Eu vou mandar esse material para vocês, tá? Tá certo, obrigado. Foi aqui. Tá bom? Deixa eu só tirar aqui, pessoal, onde vocês saírem, o print da tela. Com a nossa presença. Bom, pessoal, já tirei aqui. Se todo mundo já estiver bem entendido, nos vemos na aula que vem. Desejar para vocês aí uma boa semana, que o Flamengo ganhe hoje e possamos ir para a final e ganhar também a final. Mas é isso. Professor, tá difícil. Rapaz, esse time Também nosso... sou flamenguista, mas tá difícil. Cara, é a cara do Flamengo, né? Fazer uma cagada dessa, né? Vamos ver, às vezes Gabigol, Bruno Henrique voltando aí, o time entra com gás maior. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, boa noite, pessoal. Abraço. Boa noite, professor. Boa noite.